As facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro. Já chegou, tá há muito tempo lá. A única ligação que o Flávio Bolsonaro tem com a cidade, além de nunca ter feito nada por Belo Horizonte... Coloca pra gente a foto, a imagem. Gente, a gente vai falar agora sobre segurança pública, porque assim, Minas Gerais tem vários problemas. Essas duas gestões ali do nosso querido ex-governador, né, Romeu Zema, deixou a desejar em muitas coisas. A gente teve muitos problemas aí, questão econômica, questão da dívida de Minas Gerais. Acho que já é do conhecimento de muitas pessoas, mas assim, segurança pública está um problema terrível, porque acho que a gente sente na pele isso, a gente consegue ver, andando por Belo Horizonte e pelas outras cidades, assim, nosso estado está sendo dominado pelo crime organizado, tá? Pelas as facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro. E essa semana a gente teve uma série de coincidências. Olha só, na segunda-feira, o jornal Estado de Minas publicou uma matéria sobre o Renan. E essa é a foto da matéria. Essa, inclusive, saiu no Instagram também. Fala que Renan Santos quer matar bandidos como se não houvesse amanhã. E quando você pega e lê a matéria, ela não fala direito, não explica bem o que o Renan quis dizer sobre isso, tá? Fala muito sobre o Renan comentando sobre o resultado dele nas pesquisas recentes, né? Ele se consolidando aí como terceiro lugar. E aí, o que eu achei interessante linkar? Na segunda-feira, dia 1º, saiu essa matéria. Mas, no dia 1º também, a gente teve uma outra coisa muito interessante. Coloca a próxima, por favor, Thiago. Essa aqui? Essa aí. Gente, na segunda-feira, a gente teve uma mega operação lá em Minas Gerais contra facções criminosas no estado de Minas, né? E é a maior operação contra o crime organizado na história de Minas Gerais. A gente chegou a ter, reunindo em todo o estado e de todas as forças policiais, todas as forças de segurança pública do estado, tivemos até 3 mil, algo em torno de 3 mil pessoas, né, engajadas aí. A grande parte da operação foi em Belo Horizonte, que é a capital. Mas a gente queria muito falar sobre isso, porque a gente teve essa coincidência do Renan falando sobre matar bandido. No mesmo dia a gente teve essa operação, que foi logo dias após a questão lá do Trump, lá Estados Unidos, classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E ontem a gente teve Flávio Bolsonaro visitando Belo Horizonte, e ele veio com um discursinho, papinho mole, falando sobre endurecer o crime, endurecer a segurança pública ali contra o crime organizado, para combater o PCC e combater o Comando Vermelho na capital mineira, tá? Em Belo Horizonte especificamente. Então, assim, uma série de situações ali que nesses últimos 2 dias envolveu ali segurança pública, pré-candidatos aí, né? Enfim, para aquela corrida lá do final do ano, aquela gincana. Então, assim, tudo isso aí acontecendo em BH, em Minas, como um todo. E assim, eu acho que a gente queria comentar um pouco sobre a situação da segurança pública em Minas Gerais, né? Tá realmente muito ruim. A gente teve um aumento muito significativo da população carcerária, ou seja, dos presos do estado de Minas Gerais. Hoje, acho que teve um aumento de 68% deles. Hoje estão faccionados, ou seja, estão ligados a alguma organização criminosa, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, seja o TCP, que é o Terceiro Comando Puro. A gente tem em Belo Horizonte várias comunidades dominadas aí por essas facções e facções rivais. A gente tem o aglomerado da Serra, que é a maior comunidade de Minas, né? Acho que uma das maiores do Brasil também, que é controlada simultaneamente por essas 3 organizações criminosas. Então, assim, tem guerra, tem conflito o tempo todo. A gente tem muito problema hoje de motorista de carro de aplicativo não pode chegar, não pode entrar, tem que baixar o vidro, está sendo ameaçado. Tem toque de recolher. A região do Barreiro, que é a região onde eu moro, lá em BH, a gente teve recentemente, acho que no início do ano, teve 2 linhas de ônibus que teve o itinerário alterado para evitar a área de conflito, porque uma comunidade é dominada pelo Comando Vermelho, outra é dominada pelo TCP, que é o Terceiro Comando Puro, que são 2 facções criminosas do Rio de Janeiro. Eles são facções rivais no Rio de Janeiro, então eles trazem também essa rivalidade, levam, né, que hoje eu estou em São Paulo, levam lá para Belo Horizonte, para Minas Gerais, essa rivalidade. Então, assim, é chumbo trocado o tempo todo, a população está no meio disso tudo. A gente tem tido uma série, lá no Barreiro teve uma série de operações contra essas facções e a gente está vendo isso crescer muito. Ainda bem que tá agora tendo combate ao crime, né, essas organizações, mas assim,
o governo Zema deixou muito a desejar. Ficou muito socateada a nossa segurança pública, a gente teve um aumento ali na população carcerária faccionada, em contrapartida a gente teve uma redução ali dos efetivos das forças de segurança pública. Então, assim, tá deplorável para mim hoje, né? Pô, eu tenho filho, eu transito na rua de Belo Horizonte. O Carlos mora aqui em São Paulo, talvez ele não passe isso na pele lá em BH, passa aqui em São Paulo também, que eu acho que não deve estar muito diferente. Mas a segurança pública está terrível. Hoje a gente tem acho que hoje Minas Gerais é o terceiro estado do país com maior índice de roubo e furto de veículo, enfim, tá péssimo em todos os sentidos. Você quer comentar um pouquinho? Não, comento, porque, assim, gente, é que eu moro aqui e lá, né? Fico alternando entre São Paulo e Belo Horizonte. Assim, não, primeiro que eu tenho um canalha me chamando de monarca aí no chat, somente canalhas estão concordando e curtindo esse comentário e respondendo ele, tá? Eu quero deixar isso claro, inclusive o operador aqui que riu agora com esse risinho frouxo dele aí. Mas olha só, é muito engraçado que na hora de chegar com um papinho e copiar o discurso do Renan e falar de direito penal do inimigo, aí o Zema é sensacional, né? Aí pra copiar o discursinho, pra falar que a gente vai visitar o Bukele, ele vai fazer o El Salvador aqui também, aí é maravilhoso. Aí ele copia que é uma beleza. Agora, ele não mostra que tá cheio de pichação agora dessas facções criminosas, Comando Vermelho, PCC, agora chegando lá em Belo Horizonte, e só tá aumentando. Não, já chegou, tá há muito tempo lá. Não, tá, olha só. Deixa eu falar uma coisa, olha só. Agora eu fui fazer um vídeo lá numa das biqueiras que fica lá no Prado, do lado de um QG da Guarda Municipal, tá? Você for ali na rodoviária, tem um ponto da Polícia Militar e do lado tá o pessoal ali traficando drogas. Você não consegue mais rodar por BH. Nos últimos 5, 6 anos, isso aí cresceu exponencialmente junto com o crescimento da população de rua, tá? Sim. Essas facções estão chegando lá e aí o Zema, na hora de chegar e comentar que vai ser não, porque você vai ser tolerância zero com a criminalidade, direito penal com o inimigo, aí é maravilhoso. Só que, o meu amigo, o negócio é o seguinte, o Renan, no atual momento, ele é um youtuber que, óbvio, muita gente mais vai ver a live dele, mas ele tá gravando live nessa mesa aqui. O Zema, ele é governador do segundo estado mais populoso do Brasil. Ele poderia efetivamente ter feito alguma coisa para poder impedir que essas facções chegassem em Belo Horizonte e agora estão chegando também no interior de Minas, tá? Então, assim, é muito importante que vocês saibam disso, porque existe uma diferença de meios de ação entre o MBL, as pessoas que fazem parte do MBL e estes governadores que agora estão na disputa eleitoral e que eles poderiam efetivamente ter feito alguma coisa, entendeu? E é isso que eu fico revoltado, cara, porque é o seguinte, o cara adora pintar de que ele vai ser o Bukele, de que não vai ter vagabundagem, que ele vai ser tolerância zero com a criminalidade, mas, meu amigo, o obelisco de Tofu, Romeu Zema, você é governador, meu amigo, a polícia militar te obedece, faça alguma coisa então, entendeu? Esses últimos anos, eles foram de um crescimento extraordinário. Teve um dado que eu tava olhando. Olha só, nos últimos 5 anos, dobrou a população de rua em Belo Horizonte, tá? Hoje são 16 mil moradores de rua em Belo Horizonte, o que significa que a cada 150 pessoas que vivem em Belo Horizonte, uma é um morador de rua, tá? Os lugares onde essas pessoas estão se acumulando, e se você é de BH, você sabe do que eu tô falando, são os pontos do tráfico de drogas, tá? Então, por exemplo, lá na rodoviária, que é onde eu tentei gravar um vídeo, mas aí os traficantes começaram a vir atrás de mim e do meu operador de câmera lá, a gente teve que rapar fora. Ali você tem um monte de barracas desses moradores de rua, tá crescendo ao longo do tempo cada vez mais e evidentemente que onde tem essas barracas vira-se uma demanda para tráfico de drogas, né? Teve uma CPI da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que foi feita em 2023, eles concluíram, tá? Por essa CPI, eu ainda acho que esse número tá subestimado, que 29% dos moradores de rua de Belo Horizonte tem algum problema com álcool ou uso de drogas, tá? Então assim, por baixo aí são mais ou menos 5 mil aí que vão servir dessa demanda. E vou repetir, dobrou o número em 5 anos, tá? Então, assim, é uma quantidade absurda de moradores de rua e das facções que agora estão dominando o território em Minas Gerais também. Graças a Deus que pelo trabalho da Polícia Militar de Minas Gerais, ainda não existe nenhum local em que a polícia não consiga entrar, tá? Mas as facções estão chegando. E o Zema ele não está, ele tá mais preocupado com a corrida eleitoral de mentira dele e de ficar negociando se ele vai ser vice do Flávio, se ele vai criticar o Flávio e falar que o erro dele é imperdoável, do que com efetivamente comandar a Polícia Militar de Minas Gerais e resolver esse problema. Acontece que, tipo assim, a gente tem atuação forte já dessas 3 facções criminosas que são as maiores do Brasil, o CV, o PCC e o TCP. Em Minas, em Belo Horizonte, né, a gente tem... gente, vamos lá.
Minas Gerais é um estado muito estratégico desse ponto de vista, assim, porque a gente tem ali acesso à Rota Caipira, então é muito fácil para tanto o Rio quanto São Paulo escoar por ali os produtos, né? Vamos dizer assim, que eles vendem, né? E aí, assim, a gente já tinha ali em Minas, né? Em BH, vou falar de BH porque eu sou de BH, a atuação dessas facções criminosas nas comunidades, né, no tráfico. Acontece que hoje em dia essas facções elas não se limitam mais ao comércio de substâncias ilícitas, né? Hoje elas também querem fazer o controle territorial ali das comunidades, assim como acontece, por exemplo, acho que um grande exemplo é o Comando Vermelho no Rio. TCP também, né? Acho que isso é muito mais significativo até no Rio, em que as pessoas, todos os bens de consumo da comunidade, ela passa a ser só aquilo que a facção oferece. Então, você só compra o gás da facção, você só compra o pão, você só compra a internet, né? Tanto que tem a CVNet lá. E a gente já começa a ver hoje, em Minas, essas facções elas estão querendo colocar esse domínio territorial também, esse controle do território, de estabelecer esse tipo de controle na comunidade, para que a comunidade passe também a consumir ali os bens que eles oferecem, né, os bens de consumo. Porque hoje, gente, o tráfico, né, as facções criminosas, elas não ganham dinheiro mais só com o tráfico de cocaína. Não, hoje tem influenciador lavando dinheiro, hoje eles estão vendendo a internet, o gás, o pão, enfim, isso está começando a acontecer ali em Minas Gerais. E por que a gente não consegue falar hoje que existe um controle territorial? Porque a polícia, como o Carlos falou, a polícia ainda consegue entrar em qualquer comunidade, diferente do Rio, onde você tem barricada, tem toda aquela questão que tem lugar que a polícia não entra, ali é um estado paralelo, o Brasil não é mais Brasil ali dentro, é por isso que é terrorismo mesmo. Isso ainda não acontece em Minas, mas a gente já começa a ver o ensaio para que isso aconteça. Pelo menos eu não sei se tem algum lugar, se alguém tiver, souber, já fala aí no chat, mas a gente não tem registros ainda oficiais de que isso acontece. Esse controle territorial, de que a polícia não entra, de que os bens de consumo só pode ser comprado aquele que o Comando Vermelho ou o CV oferece, né? Ainda não acontece, mas está começando a se ensaiar isso aí. Então, assim, antes que aconteça em Minas Gerais, como aconteceu no Rio, como acontece em alguns lugares ali de São Paulo, a gente tem que fazer alguma coisa. E, assim, o Zema tá aí, ficou aí quase 8 anos, agora a gente tem Matheus Simões. Agora que a gente vê começa a ver aí Bom, muito fácil, né? Esse ano todo mundo vai fazer alguma coisa mesmo, porque no final do ano tem uma coisa que interessa aí, a reeleição, enfim. Mas agora também, gente, tudo bem, dá para começar a dar, mas isso podia ter sido contido há muito tempo. A gente está vendo um avanço muito forte. O Carlos falou e é real. Assim, tem uns 2 anos que a gente via ali na Cabana, que é uma comunidade que tem na Avenida Amazonas ali, nos muros, assim, você passava na avenida ali, você via lá o Leão de Judá e a Estrela de Davi, que são dois símbolos dessa facção, né, que é o TCP, o Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa rival do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro, que é a facção criminosa dos evangélicos. Eles são cristãos. Eles, inclusive, acabam com o terreiro de Umbanda, né? Enfim, as religiões de matriz africana, onde essa facção atua, eles não têm a liberdade de culto, a liberdade religiosa. Então, assim, tá virando um estado paralelo. E a gente não pode deixar que isso aconteça em Minas Gerais. Não pode. E aí, enquanto isso, o governador tá lá, Flávio Bolsonaro, o que você fez é imperdoável. E aí, posta mais um vídeo de Muppets pra fazer uma collabzinha com o Gilmar Mendes. O pessoal ainda acredita que ele e o Gilmar Mendes, de fato, estão brigados. E fica nessa palhaçada aqui. Eu acho que, inclusive, assim, tá passando da hora do Zema retirar essa candidatura aí, tá? Tá passando da hora. Já, assim, ô Zema, já tentou a sua, filho. Já deu pra perceber que você tá negociando, que não vai negociar mais, que já deu. Retira essa candidatura aí que tá atrapalhando o nanã que tá vindo aí e vai atropelar, tá? Agora, qual que é? Tinha alguma outra coisa ali pra comentar? Não sei se era das facções ou da... Como é que é a outra notícia que tinha colocado ali? Do Flávio. Isso, vamos lá. Olha só, Flávio, qual que é o nome do sujeito? É um pelego, que sempre tem em toda a capital um pelego do bolsonarismo. Eu acho que é o Vili Santos, tá? Que colocou essa homenagem lá. Primeira coisa, Flávio Bolsonaro, além de nunca ter feito nada pelo Brasil, nunca fez nada por Belo Horizonte. Pelo contrário, tá? A única forte ligação
de Flávio Bolsonaro com Belo Horizonte é a ligação dele com o maior bandido que Belo Horizonte já produziu, que foi o Daniel Vorcaro, tá? O Daniel Vorcaro, ele não tem que ser lembrado por Belo Horizonte, senão como a maior vergonha que Belo Horizonte já produziu, tá? E que foi, talvez... provavelmente tem alguém mais esperto e que não fica mandando 3 mensagens de bom dia e falando de peleleca que tá por detrás do Daniel Vorcaro, né? Alguns empresários grandes aí. Mas que se tornou, pelo menos, o rosto do maior escândalo de corrupção que tem notícia até agora no Brasil, que é o escândalo do Banco Master. Daniel Vorcaro é a pior excrescência que Belo Horizonte já produziu e que era chamado lá de irmão, de meu amigo, pelo Flávio Bolsonaro. E aí a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte resolveu fazer esse favor pro Flávio e homenageá-lo ali como um cidadão honorário de Belo Horizonte. E assim, cara, é uma humilhação para Belo Horizonte, porque a única ligação que o Flávio Bolsonaro tem com a cidade, além de nunca ter feito nada por Belo Horizonte, é com a pior coisa que Belo Horizonte já produziu, entendeu? É o tipo de coisa que deveria ser enterrado. Tem outros exemplos aí, eu cheguei a mencionar alguns num Reels que eu fiz. Ronaldinho Gaúcho, o cara foi jogar no Galo, a Câmara foi lá e deu essa homenagem pra ele. Clarice Lispector, ela foi lá, fez ela também foi condecorada lá por ela ter gerado ter agregado pra cultura mineira, alguma justificativa lá que eles deram. Agora o Flávio Bolsonaro nunca fez nada, entendeu? E aí ele vai lá e tá recebendo o prêmio lá de ser o cidadão honorário pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Foi muito mal recebido lá, um monte de manifestação contra ele, e ainda vem com esse papinho de falar de endurecimento, de segurança pública, como se ele próprio já não tivesse sido senador durante quase 8 anos aí, e não só como se o poste dele em Minas, que é o Zema, também não tivesse feito nada, ele próprio também nunca fez nada pela segurança pública no Rio de Janeiro, tá? Então assim, é importante não deixar isso, a gente não deixar isso passar, tá? Foi uma homenagem que deveria ter sido o contrário, o Vorcaro deveria ter sido chutado e perdido o título dele de cidadão de Belo Horizonte, não o contrário, não o Flávio ganhar esse título porque ele era muito amigão do Vorcaro, tá? Mas enfim, era só esse comentário aí que eu tinha pra fazer a respeito dessa questão aí, tá ok? Tem mais pauta aí pra nós? Só falar dessa aí, porque é muito curioso o Flávio falar de endurecimento contra o crime organizado, sendo que o Flávio é um grande amigo de criminosos, né, do crime organizado, tanto das milícias quanto assim, de facções criminosas como o Comando Vermelho. A gente tem visto algumas notícias recentes aí na mídia. E assim, vale lembrar, gente, eu sempre lembro disso porque eu li o livro deixa eu ver se eu lembro o nome. Enfim, do Adriano da Nóbrega, que foi o cara que era do ex-BOP, né? Ex-BOP. Era dizem que foi o melhor sniper que o BOP já teve. É o cara que montava um fuzil super rápido. Ele era tipo Rambo, um cara que foi uma lenda no BOP. A gente já viu até muita gente dando, né, entrevistas desses podcasts de segurança pública aí, falando bem dele, da atuação dele no BOP. E aí ele foi um grande amigo de Flávio Bolsonaro. A mãe e a esposa trabalharam lá no gabinete dele. Ele já foi próprio condecorado pelo Flávio e pelo Jair. Então, assim, é uma relação muito próxima. E o Adriano, ele era do BOP, depois ele virou miliciano, mas ainda quando estava atuando ali na polícia, ele também prestava serviço para bicheiro. Então, assim, gente, eu até recomendo para quem gosta, assim, tem um livro bem legal dele que eu li sobre a história dele. É uma pena que esse cara chama Decaído. O livro chama Decaído, de Sérgio Ramalho. É uma história muito bacana. É uma pena que esse cara se desvirtuou tanto, mas assim, quando você lê também, você vê que ele nunca prestou muito, muito mesmo, assim. Então, ia dar nisso. Então, assim, esse é o tipo de amigo que o Flávio tem, e depois vem com essa desculpinha de endurecimento contra o crime. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Você não fez isso nem quando você era deputado, sei lá, vereador no seu estado. Você estava querendo falar o quê para o Brasil? O quê para Belo Horizonte? Eu queria, inclusive, agora que a gente fecha essa pauta, tem mais alguma coisa pra passar aí? Tem, eu acho. Passa aí, porque depois eu quero comentar sobre aquela questão do Trump também, acho que tinha alguma coisa pra comentar, mas pode passar aí. Passa pra esse. Notícia e tem o vídeo do Davi. Esse aí que tem a ver que os Estados Unidos anuncia que vai classificar o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Era isso que você queria falar do Trump? Isso aí é importante, inclusive, pra fazer essa diferenciação, porque a Argentina, ela considerou o Comando Vermelho, o PCC, como facções terroristas já anteriormente, e o Bukele, com as máfias de El Salvador, também considerou-as como facções terroristas, e os próprios Estados Unidos consideraram, tá? Mas existe uma diferença brutal aqui, que é a ordem dos fatores, tá?
É evidente que nós aqui somos a favor de classificar PCC e Comando Vermelho como facções terroristas, até porque eles são facções terroristas, tá? O problema é que com os Estados Unidos fazendo isso e da forma como foi feito, abre margem para uma série de intervenções americanas, inclusive no nosso sistema financeiro, tá? Então é meio que você abrir a porteira para os Estados Unidos conseguirem jogar soltos aqui no território brasileiro a partir dessa classificação. Evidentemente que a culpa aqui é do próprio Brasil. O Brasil deveria ter tomado esse passo anteriormente, classificado o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e impedindo esse domínio territorial, tá? Porém, existe uma questão muito forte com relação à soberania. E é uma questão importantíssima, tá? E aí, por que eu mencionei aqui a Argentina? A própria Argentina, ela se coloca hoje, verdadeiramente, como um estado vassalo dos americanos, tá? O Milei, ele é uma marionete do Trump, tá? Então não se enganem com relação a isso. Tem um episódio que ele é muito simbólico nesse sentido, em 29 de setembro de 2025. Eu não sei, talvez o operador até consiga achar aí. É do Scott Bessent, tá? O Scott Bessent, ele é acho que ele era o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E aí tem uma foto do Scott Bessent quando ele estava na ONU, nas Nações Unidas, em que ele estava enviando uma mensagem para a secretária de Agricultura dos Estados Unidos com relação à Argentina, tá? E que é muito simbólico desse momento em que a Argentina ela se torna, na prática, uma marionete dos Estados Unidos, tá? O que estava acontecendo naquele momento? A Argentina, evidentemente, que por conta da sua situação econômica, já demandava, a partir daquele momento, uma série de swaps cambiais, ou seja, linhas de crédito com os Estados Unidos ou com o FMI, que é uma forma indireta de você falar com os Estados Unidos, porque o dinheiro do FMI, em grande medida, vem dos Estados Unidos. A estabilização econômica da Argentina demandava esses dólares, porque o grande problema é que a Argentina hoje ela é um repelente de dólares, quando na verdade ela deveria se tornar uma máquina, um imã atrator de dólares, tá? No Brasil a gente não tem esse problema por conta do Plano Real, de uma série de inovações institucionais, do próprio agronegócio brasileiro que também atrai esses dólares aqui para dentro, tá? Mas na Argentina eles têm uma economia que é como se ela nunca tivesse passado por esse Plano Real, tá? Não sei se vai ser essa daí, mas essa matéria ela ajuda a favorecer também o ponto, o Thiago. E aí o que aconteceu, tá? Por que eu tô voltando nessa questão da Argentina? Desde aquele momento, os Estados Unidos, a Argentina demandava uma série de swaps cambiais, de linhas de crédito, de dólares dos Estados Unidos para conseguirem fazer a sua estabilização macroeconômica, tá? O grande problema, e aí por isso que eu mencionei que o Scott Bessent ele teve uma mensagem vazada com a secretária de Agricultura dos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 2025, tá? É que isso faz com que a Argentina ela fique, em um certo sentido, na mão dos Estados Unidos, tá? Então a Argentina ela tem que comer na mão dos Estados Unidos e os Estados Unidos têm interesses geopolíticos que são divergentes daqueles interesses argentinos. Um exemplo muito claro, venda de trigo, venda de soja, produtos que os Estados Unidos têm e que a Argentina também tem e que disputam um mercado em comum. Hoje esse grande mercado é a China. Naquele momento, a mensagem que vazou da secretária de Agricultura dos Estados Unidos para o Scott Bessent era demandando justamente isso, era falando assim, olha, esses argentinos aí, eles estão ferrando com a gente, eles vão vender ali a produção deles para a China, estão disputando o mercado com os agricultores norte-americanos, e a gente está aqui ajudando eles, ajudando a economia deles, passando linhas de crédito em dólares para eles. Então assim, a Argentina, apesar de ter seguido esse caminho, ela teve de abrir mão da sua soberania. Se não fosse essa questão da inflação, que está pegando agora nesses produtos americanos, principalmente, por exemplo, na carne argentina, não tenham dúvidas que a carne argentina ela estaria com uma dificuldade muito maior em acessar mercados globais e a produção agrícola da Argentina como um todo, tá? Isso só não está acontecendo agora porque os Estados Unidos agora têm um outro problema, que é a questão da inflação para o consumidor norte-americano, tá? Mas se não fosse isso, esse peso em que a Argentina efetivamente vendeu a sua soberania para os Estados Unidos, ele estaria muito mais claro, tá? Então lembrem-se disso quando as pessoas falarem que mas o Trump está só classificando ali como terrorista, Comando Vermelho, PCC, e são efetivamente facções terroristas, né? A gente não perde nada com isso. Mentira, tá? A gente perde sim, tá? Nada disso, nenhum desses tipos de negociações do Trump, ele vem sem alguma coisa em troca. Eu acabei de falar que a prioridade número 1 do Trump é o Trump, a prioridade número 2 do Trump é o Trump, a prioridade número 3 do Trump é o Trump, tá? Então assim, alguma coisa necessariamente seria colocada na mesa em troca
caso, e aqui eu já tô falando, caso de fato essa classificação das facções como terroristas de fato fossem favorecer o Brasil, tá? Porque ainda existe a possibilidade de não ter nenhum favorecimento pro Brasil, eu acho muito difícil ter um ataque militar aqui efetivamente, e isso só se vir para estrangular financeiramente aqueles players que os Estados Unidos querem estrangular aqui no Brasil, tá? Então assim, lembrem-se disso, a ordem dos fatores, ela afeta o produto nesse caso, tá? Deveria partir do Brasil essa classificação.